Olá, gente, novamente live parte 2. Agora eu vou falar do Espírito Santo de Deus, porque há muitas pessoas que falam que o Espírito Santo é uma força ativa, que paira aí e tudo mais, mas não é bem isso. Mas antes de me falar do Espírito Santo, há muitas pessoas que falam que ainda não, que não existe mais cura, que não existe mais essas coisas. Então eu queria ler. Tem outras passagens também, eu vou trazer para vocês, eu vou deixar ali depois em cima do vídeo. Tá lá em João 14, 12 e 12, versículo 12, diz assim: eu lhe digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peça qualquer coisa em meu nome, e eu farei. Ou seja, aqui tem duas perguntas. Por que devemos orar em nome de Jesus? Porque a Bíblia fala, né, aqui ó, vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei. Farei para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peça qualquer coisa em meu nome e eu farei. Ou seja, a Bíblia fala que devemos pedir em nome de Jesus, porque o nome de Jesus é o maioral, entendeu? Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e fala sobre isso. Bom, aqui fala também aqui, ó. E aqui fala aqui, ó. Eu lhe digo a verdade, quem crê em mim, ou seja, quem crê em Jesus, fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Porque ele tinha morrido, ele já tinha ressuscitado, e ele estava indo para o Pai, voltando para a glória, né? Voltando a ser lá. E aqui fala aqui, ó. Jesus promete o Espírito Santo. O tema tá lá em João 14, versículo 15. Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. Versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador. Tem Bíblia que tá bem assim, outro consolador, que nunca os deixará. Olha isso, tá falando do Espírito Santo. É o Espírito Santo da verdade. Ou seja, o Espírito Santo, eu não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Mas na minha Bíblia tá a mesma coisa. Eu não sei se dá pra vocês verem, mas tá com letra grande. O Espírito Santo. É o Espírito Santo da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Porque não receberam e não aceitaram o Cristo Jesus. Por isso que o mundo não pode receber. Só aqueles que recebem Cristo como único Salvador e creem que Ele ressuscitou dentre os mortos e morreu, e entende o significado da cruz, que recebem o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos ensina o que é certo e o que é errado, é Ele que nos faz entender como devemos andar, como devemos ser, é Ele que nos ensina da Bíblia, é Ele que ensina e dá sabedoria. Ele é Deus, gente. Aí aqui fala assim, ó. É o Espírito Santo da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês, ou seja, aqueles que creram e receberam Cristo. Mas vocês agora e depois estará em vocês. Aqui fala assim, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês. Agora e depois estará em vocês. Ou seja, o que tá querendo dizer? Habita, mora dentro de você, gente. Então o Espírito Santo não é uma força ativa que está pairando no mundo, que ele vem aqui, depois ele volta. Não é assim, gente. Há muitas pessoas que ensinam isso. Cuidado com isso. Pessoas que tiram a Bíblia fora de contexto, pegam um texto isolado, depois pegam no outro texto lá. Cuidado com isso, isso não vem do Espírito Santo. Aí que fala assim, eu vou ler novamente para vocês entenderem. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês, agora e depois estará em vocês. Entendeu? Em breve o mundo não me verá mais. Ele estava falando para os discípulos. Mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhe me obedecem são os meus, que me amam. E por me amarem, serão amados pelo meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Olha isso. Versículo 22. Judas, não Iscariotes, disse:
Por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo geral? Olha a pergunta que Judas, não Iscariotes, estava perguntando para Jesus. Jesus respondeu, olha isso. Quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viveremos para morar nele. Olha isso, gente. Olha, ainda tem gente que fala que o Espírito Santo é uma força ativa. Jesus, não é Pedro, não é ninguém que tá falando, é Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado em homem, gente. Olha isso. Quem não me ama, não me obedece. E lembre-se, essas palavras não são minhas, ela vem do meu Pai que me enviou. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Eu digo essas coisas enquanto ainda estou com vocês. Ele ainda não tinha subido ao Pai ainda, entendeu? Ele apareceu para os discípulos dele antes dele subir ao Pai. Até porque os discípulos não podiam pegar nele. Quem entende de Bíblia sabe o que eu estou falando. Aí aqui fala assim, ó. Mas quando o Pai enviar o encorajador, que tem outras Bíblias que fala o Consolador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhe disse. Olha isso. Olha isso. Então o Espírito Santo, ele só foi enviado depois que Cristo voltou ao Pai, entendeu? Aí o Espírito Santo desceu, entendeu? Para morar em nós. Então o Espírito Santo não é uma força ativa que paira pelo mundo, que ele vem quando ele quer, ele vem só para ensinar. Gente, não é isso, tá? Então presta bem atenção o que é o Espírito Santo. A Bíblia está falando o que é o Espírito Santo. Eu vou ler de novo. Vou ler de novo para vocês entenderem o que é o Espírito Santo, porque tem pessoas que às vezes não entendem. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos, os 10 mandamentos, a palavra de Deus. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro encorajador, ou outro consolador, que nunca os deixará. Olha isso. A Bíblia fala que o Espírito Santo é um selo, entendeu? É um selo, é um selo. É o Espírito Santo da verdade, que é o Espírito Santo de Deus. Olha isso. O mundo não o pode receber, porque não receberam Cristo, não creram em Cristo, por isso que não pode receber. Você entende? Se receber e crer em Cristo, recebe o Espírito Santo. Entendeu? Aí aqui fala assim, ó. Pois não o vê e não conhece, mas vocês o conhecem, aqueles que receberam, os discípulos de Deus. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês. Aqui já fala, pois ele habita com vocês. E agora, aí fala assim, agora e depois estará em vocês. Olha isso, estará dentro de vocês. Ele habita com vocês e estará dentro de vocês. Olha isso, gente. Pega essa revelação. Não os deixarei órfãos. Voltarei para... Olha isso. Voltarei para vocês. Em breve o mundo não verá mais, mas vocês me verão. Por quê? Pelo Espírito Santo, que estará com vocês e em vocês. Então não existe isso que o Espírito Santo é uma força que paira pelo mundo. Não existe isso, gente. Quando alguém falar isso pra você, mete João 14, versículo lá do 15 em diante. Então vamos lá, aqui fala aqui, ó. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Viverão por causa que o Espírito Santo morará em você. Habitará com você e viverá em você. É ele que não sela até o dia do juízo. Até o dia do arrebatamento. Aqueles que aceitaram o Cristo Jesus é até o dia do arrebatamento. É o selo. A Bíblia fala, tem outra parte da Bíblia que fala que é o selo. O Espírito Santo, o Espírito da verdade é o selo. Entendeu? Então aqui fala assim, ó. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Olha isso. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhe obedecem são os que me amam. Então não tem como amar a Deus se você não obedece. Você só ama a Deus quando você obedece. E obedecer é fazer a vontade do Pai.
Como que eu faço a vontade do Pai? Lê na Bíblia. É na Bíblia que você vai conhecer quem ele é, o caráter dele, o que ele quer que você faça. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhe obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Olha isso. Judas, não Iscariotes, disse: porque o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral. E olha o que Jesus foi. Jesus, o Filho de Deus, o Deus vivo. Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós veremos para morar nele. E nós viremos para morar nele. Então, pare com isso que o Espírito Santo é uma força ativa, hein? Pare com isso, que isso é heresia pura. O próprio Jesus fala: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Ou seja, o que ele está falando? Nós viremos para morar dentro dele. Olha isso. Quem não me ama não obedece. Lembre-se, essas palavras não são minhas. Elas vêm do Pai, do Todo-Poderoso, que me enviou. Eu lhe digo essas coisas enquanto ainda estou com vocês. Mas quando o Pai enviar o encorajador, que é o Consolador, o Espírito Santo da verdade, chama como quiser, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que ele disse. É ele que nos lembra da palavra de Deus, é ele que nos ensina, é através do Espírito Santo que temos o discernimento de Deus. Entendeu? Eu lhe deixo um presente e a minha plena paz. Olha isso. Essa paz que lhe dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Lembre-se do que eu lhes disse. Vou embora, mas voltarei para vocês. Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai, que é maior que eu. Eu lhes disse estas coisas antes que aconteçam, para que quando acontecerem, creiam. Olha isso. Não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante desse mundo se aproxima. Satanás, ele não tem poder algum sobre mim, mas farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantem-se e vamos embora. Olha isso. Olha isso. Então não existe isso. O Espírito Santo não é uma força ativa que fica pairando, que não vive em você. O Espírito Santo é Deus e habita em você. Ele que nos ensina, ele que nos instrui. Você entende? Agora vamos lá para Efésios 2. Efésios 4, 2, quer dizer, perdão, gente. Efésios 4. Há muitas pessoas que vivem de aplicativo. Eu não vivo de aplicativo, eu vivo de Bíblia. Se fosse necessário Deus deixar aplicativo, Deus deixaria. Deus deixou a Bíblia porque é necessário. A Bíblia é a boca de Deus, é só isso que a gente precisa. Não precisa de aplicativo de religião, não precisa de nada. A gente só precisa disso aqui. Nós temos a palavra de Deus, ele é o nosso guia, ele é a nossa bússola. Então vamos lá, Efésios 4, 30 ao 32, vamos lá. Aqui fala assim, há muitas pessoas que dizem que o Espírito Santo não tem sentimento. Tem, aqui fala assim, ó. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará com sua propriedade. Ou seja, no dia que ele resgatará, que é o arrebatamento. Entendeu? Livre-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e das calúnias e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns aos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Então, olha só isso. Então, o Espírito Santo, ele se entristece quando nós fazemos algo que é contrário daquilo que ele nos ensina, porque ele é Deus. E a gente pode perder o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele fala conosco. Nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Eu ouço a voz de Deus audível. Entendeu? Então, quando a gente acaba teimando, Deus está falando, vai falando, vai chegando uma hora que o Espírito Santo vai perdendo força, porque você não alimenta. O que alimenta o Espírito Santo é o jejum, oração, palavra. Entendeu?
a vida no altar com Deus. Quando você deixa de alimentar o espírito, por isso que a Bíblia fala, né, que a gente tem que nascer do espírito. E muitas pessoas não entendem. Não é se batizar nas águas. O batismo das águas ali é só como obediência. Ali você só está falando para as pessoas do mundo que você morreu para o mundo e vive para Cristo, entendeu? Mas não é o batismo das águas que traz o arrependimento. O que traz o arrependimento é o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos convence do juízo, do pecado, entendeu? Ele que nos... E da justiça, é Ele que nos convence do juízo, do pecado e da justiça. É Ele que nos convence. Então, quando não ouvimos o Espírito Santo de Deus, deixamos de ouvir, o Espírito Santo se retira. Ele se retira de nós e ali a gente fica à mercê de Satanás. E ali fica a casa vazia. Nós somos como casa. Casa. E casa que não tem o Espírito Santo é casa vazia, casa de demônios. Ou a pessoa tem demônios, que é entidades, ou a pessoa tem o Espírito Santo. Onde há trevas, não há luz. E onde há luz, não há trevas. A Bíblia diz. Então, a gente tem que entender as coisas. Por que Deus está falando, livre-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas, das calúnias e de todo tipo de maldade? Porque Deus não habita nisso. O Espírito Santo se retira. O Espírito Santo se retira. Deus habita em pessoas bondosas e tenham compaixão uns aos outros, perdoando assim como Deus os perdoou. Deus habita naqueles que obedecem a palavra dele, como foi dito lá em cima, na passagem de João 15. Então, as pessoas, elas falam de coisas que elas nem estudam. Pega um versículo aqui isolado e acha que isso quer estudar. Aí, vamos lá então. Efésios 4. Aí vamos lá, Efésios 4, do 2 ao 15, vamos ver o que fala aqui, ó. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor, como nós devemos ser em Cristo. Olha isso. Olhe bem. Aí aqui fala assim, ó. Façam todo o possível para se manter unidos no Espírito Santo, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Não há outro Deus a não ser o Deus Jeová, Deus Rafá, Jesus Cristo. Entendeu? É 3 em 1. Entendeu? É Pai, Filho e Espírito Santo. Entendeu? 3 em 1. É a Santíssima Trindade. Entendeu? Aí aqui fala assim: há um só Deus, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos e em todos, vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva. Olha isso, o Espírito Santo dá dons. Por meio da generosidade de Cristo. Por isso, as Escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Olha isso. Versículo 9. Notem que diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior, o inferno. Então, o inferno existe. Porque ele pegou a chave do inferno. E aí? Tá lá em Apocalipse. Então, há muitos cristãos que dizem que o inferno existe. Vamos ler Bíblia, hein? Vamos ler Bíblia, crente. E aqui fala assim, versículo 10. E aquele que desceu é o mesmo que subiu. Jesus Cristo, Deus. Acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Olha isso. Vai vendo. Ele designou alguns para apóstolos, ou seja, o Espírito Santo, Deus, ele designa cada pessoa. Então, existe dons, existe cura, existe milagre, tá? Para quem acha que não existe, existe sim, não é só no tempo dos apóstolos, não, tá? Tem pessoas que aboliu. Então, vamos rasgar a Bíblia. Porque as pessoas querem viver só o Novo Testamento e o Deus do Velho Testamento. O mesmo Deus do Velho Testamento e do Novo Testamento, gente. Cuidado, hein? Cuidado. As pessoas, elas querem viver do achismo dela. Elas pegam aquilo que é conveniente a ela. E o evangelho não é assim. Desde Gênesis e Apocalipse é a palavra de Deus. Vamos lá. A diferença é que a gente não vive pela lei, sim pela graça. Essa é a diferença.
Pela lei a gente morria. Pela graça nós vivemos por meio de Cristo. Então não venha me dizer que a salvação é pelas obras, porque não é. Vai ler Efésios 2. Então vamos lá. Vamos lá. Aí aqui fala assim, ó. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, presta bem atenção, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Olha isso, cada um tem um chamado. Então não cessou, não cessou. Há muitas pessoas que acham que cessou, não cessou. Vai ler Bíblia. Aí fala aqui, ó. Aí fala assim: até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadurecemos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Não chegamos ainda. Então não cessou. Não cessou. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadurecemos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Não chegamos a isso. Estamos no processo. Por isso que estamos num processo de santificação. Vamos ler Bíblia, crente? Então, aí aqui fala no 14, fala assim: então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nós tentaremos enganar com mentiras astutas. O que está falando? Não creiam. Nós temos que amadurecer na fé. A nossa vida tem que estar baseada na rocha, que é a palavra, que é Cristo. Não acredite no que os outros estão dizendo. Busque da Bíblia, não de aplicativo de religião aí. Se você for perguntar de aplicativo de religião, você vai ficar perdido. Você tem que buscar disso aqui, ó. Come Bíblia, entendeu? Lá em Ezequiel, lá em Jeremias, Deus fala: come Bíblia, entendeu? Come Bíblia. Aí aqui fala aqui, ó. Também não seremos influenciados quando tentar enganar com mentiras astutas. Igual esses dias, veio um falando que Jesus não é Deus. Eu falei: não, Jesus é Deus. E ficou batendo na tecla. Esses dias veio um falando que Jesus não é Deus. E que o Espírito Santo é uma força ativa. Imagine se eu não tivesse uma vida de estudo, uma vida com Deus, eu ia acreditar. Então por isso que a gente tem que ler a Bíblia, crente. Então a Bíblia fala assim, ó: em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-os em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é o cabeça. Cristo é o cabeça, é Ele que manda. Entendeu? Então fala assim: em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-os em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é o cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Ele é o cabeça, ele é o centro, entendeu? Nós só somos os membros de Cristo, entendeu? Ele é o cabeça, entendeu? E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Ou seja, a mão tem um chamado, o pé, o braço, o corpo, cada um de nós tem um chamado. Então, quando se junta, é tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque o Cristo é o cabeça. Aí aqui fala assim, ó, versículo 17, que fala: viver como filhos da luz. Presta bem atenção. Assim eu lhe digo, com toda a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis, como viviam na época do mundo, pessoas que não têm entendimento, estão cegos pelo entendimento. 18. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Olha isso. Então presta bem atenção. 19. Tornam-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sexuais e praticam avidamente toda espécie de impureza, coisas abomináveis para Deus. Que o pecado é abominável. O pecador Deus ama. O pecado Deus abomina. 20. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. 21.
Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, que é a palavra dele. 22. Livre-se de sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelos enganos. Olha isso. 23. Deixe que o Espírito Santo renove seus pensamentos e atitudes. 24. E revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Aí acabou. Então não existe isso, eu venho para Deus e vivo do jeito que eu quero. Não. Se você ama a Deus, você obedece e vive da maneira dele. A sua vida corrompida acabou. Então, se você era drogueiro, você não droga mais. Se você era ladrão, você não rouba. Se você era mentiroso, você não mente mais. Entendeu? Então, e assim por diante. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Olha isso. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. 27. Pois ela cria oportunidades para o diabo. Olha isso. 28. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade. E assim ajudar generosamente os necessitados. Olha isso. 29. Evite o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis a fim de dar ânimo e aqueles que as ouvem. Olha isso. 30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. 31. Livre-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e das calúnias, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão um dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Então aqui acabou. Acabou. Já lemos João 14, 16, 26. Já lemos Efésios 4, do 2 ao 14. Depois Efésios 4, do 30 a 32. E agora vamos ler Timóteo 2, 5. Vamos lá ver o que Timóteo lá 2, 5 fala? E aqui eu já finalizo. Pera aí. É que eu pego o aplicativo aqui da Bíblia Online, porque fica mais fácil para mim não ficar abrindo a Bíblia, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, vamos lá. Instruções a respeito do culto. Vamos lá. Tá lá em Timóteo 2. Vamos lá. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos. Versículo 2. Em favor dos reis e de todos os que exercem autoridades para que tenham uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Ou seja, sabia que a gente tem que orar pelas autoridades? Se não sabia, tá sabendo agora. Porque aqui fala, em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila. Ou seja, lá em Romanos 12 diz que todas as autoridades foram impostas por Deus. Todas as leis que existem no mundo. Então nós devemos orar pelos nossos governantes, pelos nossos presidentes, enfim. Entendeu? E aqui fala assim, mas o que eu acho mais lindo é que fala assim, ó. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Por isso que nós temos que orar por todos. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo. O homem Cristo Jesus, ele deu a sua vida para comprar e liberdade de todos. Ou seja, há um só Deus e um só mediador. Quem é o mediador? Entre Deus e a humanidade? O homem Cristo Jesus. Ou seja, Jesus Cristo é Deus. Entendeu? Ele deu sua vida para comprar a liberdade. Para pensar, se Jesus não fosse Deus, a idolatria não é pecado? Se Jesus não fosse Deus, por que Deus ia pedir pra gente orar em nome de Jesus e se prostrar? Porque a Bíblia fala lá
em Isaías, vamos ver aqui, ó. A Bíblia fala aqui em Isaías, ó. Porém, ao Senhor agradou, aqui, fala aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Tem a parte que fala. Eu vou achar essa parte pra vocês. Por isso... Tem uma parte que fala. Eu vou procurar aqui na Bíblia. Espera aí. Mas olha só o que fala, olha aqui que fala aqui. Se Jesus não fosse Deus, porque a idolatria é pecado, a gente não pode se prostrar e nem adorar outras imagens, nem escultura a não ser Deus, o Criador da terra e dos céus. Se Jesus não fosse Deus, por que Deus ia falar isso aqui lá em Filipenses 2, 9 do 11? Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se adore e dobre todo o joelho nos céus e na terra. Se Jesus não fosse Deus, por que Deus ia dar essa autoridade a Jesus? Sendo que um dos primeiros mandamentos é que a gente não pode adorar outros deuses nem esculturas. Vai ler Bíblia, crente. Porque Jesus é Deus. Aqui fala, por isso Deus Pai o exaltou à mais posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, ou seja, que Jesus Cristo é Deus, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Vai ler Bíblia, crente. Vai ler Bíblia, crente. Porque a Bíblia fala que a gente não pode se dobrar com nenhuma escultura, nenhum outro deuses pagãos, deuses com D minúsculo. Então Jesus é Deus. A Bíblia não é contraditória, gente. A gente tem que ler a Bíblia, entendeu? A Bíblia. Então, essa segunda live provou que o Espírito Santo é Deus. É Pai, Filho e Espírito Santo. E agora, quando alguém ensinar o que é o contrário da Bíblia, você vai mostrar esses versículos para essas pessoas, tá bom? Manda esse vídeo para as pessoas que não sabem. Alcança aí a outras pessoas a palavra de Deus. Mande para outras pessoas que você sabe que não tem o conhecimento. Que fala que Jesus não é Deus, que o Espírito não é Deus, que é uma força ativa. Mande para essas pessoas esse texto. Mande, propague a palavra de Deus para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Até aqui Deus me deu, eu agradeço. Uma ótima tarde a vocês. Um grande